Análise política, com Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, Antonelli. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rudá. Bom, turbulenta quinta-feira, você ouviu aí, Rudá, mas turbulenta também tá a briga entre Patrus e Pimentel. Pois é. Bom, primeiro, pelo que o Rodrigo falou, nós temos deputados aqui em Minas que parece criança. A gente não fica olhando para eles e fazem arte. Não dá, né? Bom, respondem a chamada, né, Rudá? Hã? Eles, igual escola infantil, respondem a chamada e saem correndo para depois matar a aula, né? Pois é, ainda bem que acabou a palmatória, ainda bem para eles, hein? Mas, de qualquer maneira, vocês lembram daquela época quando Patrus e Pimentel disputavam no PT? Pois é, o que acontece agora é que eles foram substituídos por aliados. Agora é André Quintão, deputado estadual, representando a ala do Patrus Ananias, e do outro lado, Miguel Correia Júnior, deputado federal do PT, representando a ala do Fernando Pimentel. Os dois disputam os bastidores do PT para conseguir indicar o cargo mais cobiçado hoje pelo PT, que seria a composição da chapa com Márcio Lacerda na reeleição, no caso o PT indicando o vice. Por que é que eles estão disputando tanto? É porque nós sabemos do acordo de bastidor que sugere que o Márcio Lacerda teria como vice alguém que o PT indicaria e depois ele estaria compondo a chapa para o governo estadual na sucessão de Antônio Anastasia em 2014, sendo que Márcio Lacerda entraria como vice na chapa do Fernando Pimentel. Então, em 2014, ele saindo candidato a vice-governador, o vice da chapa dele assumiria a prefeitura. Ora, aí já está montado o esquema. Imagine se o pessoal que antes ou até então era vinculado ao Patrus quer deixar o doce, a colher, a faca, o queijo, tudo na mão do Fernando Pimentel. Essa é a disputa do bastidor. Bom, disputa acirrada então, e eles, os possíveis candidatos aí, Rudá, com uma visão a médio prazo, já pensando na sucessão governamental, na sucessão do governo do Estado, né? Pois é, quando a gente fala que os políticos têm que aprender a planejar, não era bem isso que a gente queria dizer, né? Não precisava levar tão a sério assim. Nossa, o pessoal leva muito a sério, né? A questão, então, é o seguinte, a campanha, o que eu queria repassar para vocês, é que existe uma campanha interna muito forte em que um bloco tenta, vamos dizer assim, fazer correr o rio, esse bloco do Fernando Pimentel, porque o tempo corre a favor deles. O nome do Miguel Correia Júnior ou do Reginaldo Lopes já aparece há muito tempo como os nomes indicados pelo Fernando Pimentel. E, por outro lado, o grupo do Patrus Ananias, que tenta acelerar o processo e criar algum fato político novo, porque eles estão colocando um nome novo na parada, que é o André Quintão. Vamos lembrar que André Quintão tem um estilo realmente, ele é assistente social, ele tem um estilo muito próximo realmente do ex-ministro Patrus Ananias, ou seja, ele não é de dar muita cotovelada, ele não tem arroubos políticos, ele é um político muito centrado no que ele faz e, obviamente, que isso obriga os seus apoiadores a tentar criar fatos políticos. Então, nessa semana, além de várias reuniões executivas do partido tentando resolver esse imbróglio, como foi ontem à noite, essa semana os apoiadores de Patrus, do André Quintão, começaram a espalhar essa notícia de que está mais ou menos certo, que inclusive o ex-ministro Luiz Dulce está vindo o tempo inteiro para cá para justamente acertar esse acordo com o Pimentel, que o Lula teria dito, mas ninguém sabe direito onde, que o Lula teria dito que ele não é racha do PT em Minas, o que forçaria uma composição, ou seja, eles se movimentaram bastante, viu? E essa definição desse imbróglio todo vai acontecer quando, Rudá? Então, é o que eu estava dizendo. Na verdade, quem tem força política e até o momento está tentando jogar a situação, desempurrar com a barriga, é o grupo do Fernando Pimentel. Porque eles estavam, vamos dizer assim, completamente senhores da situação. A questão era o acordo interno com o Márcio Lacerda e com os outros partidos aliados do governo do Márcio. Agora, com o André Quintão entrando na parada e como os apoiadores dele, principalmente, começam a agir com muita velocidade, é possível que isso force um acordo
ou uma negociação mais acirrada. E eu não descartaria, no final das contas, uma entrada forte do Lula para decidir sobre isso. Bom, vamos aguardar então o desenrolar dessa novela. Essa novela promete fortíssimas emoções, estamos acompanhando atentamente. Agora vamos falar um pouquinho mais, Rudá, sobre política em diversos outros âmbitos da sociedade. Olha, Antonélio, isso é muito importante, porque inclusive como a gente está se aproximando das eleições, é importante que a gente abra o guarda-chuva e não fique só no plano das disputas entre os partidos, entre as lideranças partidárias. O que acontece é que você sabe, todo o ouvinte sabe, Rodrigo, de que Minas sempre foi referência na educação no Brasil. Sempre esteve, se não em primeiro lugar, entre os primeiros lugares de ranking de avaliação e principalmente de inovação. E hoje, em Minas Gerais, nós temos um local, uma escola que é referência nacional, que é o Centro Pedagógico da UFMG. Eles implantaram o sistema de ciclo, e como os professores têm dedicação exclusiva, ou jornada de 40 horas, em apenas uma escola, porque é a Universidade Federal, eles têm um processo muito avançado, no estilo europeu, de organização dos professores, com reuniões periódicas no segundo período e assim por diante. Bom, o Centro Pedagógico da UFMG é a primeira escola de ensino fundamental de universidades federais que implanta a escola de tempo integral no país. Eu não sei se o ouvinte sabe que o Ministério da Educação exigiu que até 2016 todas as escolas de ensino básico, de ensino fundamental de universidades federais implantem o ensino de escola em tempo integral. A UFMG saiu à frente. Bom, isso é motivo de orgulho para a gente. E eles fazem um trabalho fantástico. Qual é o problema? O problema é que qualquer escola, inclusive o centro pedagógico, vive a situação que todas as escolas de ensino fundamental vêm vivendo no Brasil. Ela não foge da regra. E qual é a regra? São alunos cada vez mais agressivos e ansiosos e seus pais também. Eu coordenei pesquisas em todas as escolas municipais da cidade de São Paulo, de Patinga recentemente, e o índice de agressão contra o professor chega a 35% a 50%, que é o caso de Patinga, causado tendo como autoria o aluno ou o pai do aluno contra o professor. E motivos fúteis, né? Totalmente fúteis. Por exemplo, em São Paulo, é porque distribuem lá nas escolas municipais os uniformes dos alunos e às vezes tem o número errado. E aí o pai, que é muito ausente, nessa hora vira macho. E aí que ele quer mostrar que ele é um grande pai. E como que ele faz isso? Vai para cima do diretor da escola, para cima do professor. Bom, o que aconteceu no centro pedagógico nessa semana? O que aconteceu foi que 2 alunos começaram a brigar, mas só bater boca, no automóvel no escolar que leva os alunos até a escola. Um dos pais ficou muito irritado com isso e criou uma celeuma a ponto de, nesse momento, se ter uma discussão estapafúrdia, tentando dizer que isso é bullying, o que não é. Foi apenas uma discussão verbal, envolvendo futebol. Eu nem vou falar qual é o time que motivou isso, só posso dizer que a cor do time é azul. Mas, de qualquer maneira, houve uma briga danada, assim, uma briga de bate-boca. E a mãe, como eu estou dizendo, resolveu sair à frente. O que eu estou tentando alertar é o seguinte: o temor que está sendo causado em quem é educador e presta muita atenção em educação é que essa discussão está começando a resvalar na crítica a tempo integral. Ou seja, uma escola modelo, que é um motivo de orgulho para mineiro e para brasileiro, agora por causa de uma briguinha de aluno, que é uma questão pedagógica de educação, o pessoal está começando a levar para um campo muito perigoso, como se fosse um caso policial, e chegando às raias de algumas pessoas começarem a comentar que é preciso acabar com o tempo integral, porque ele cria muita tensão. Olha, se você quer ser educador e não quer tensão, é melhor mudar de profissão. É isso. Muito bem, Rudá, falando um pouquinho hoje sobre a sucessão, as eleições municipais e também sobre essa questão da escola em tempo integral, falando sobre a política e outros âmbitos da sociedade. Rudá, uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana e até segunda. Um grande final de semana, que a chuva pare um pouquinho e que a gente aproveite bastante semana que vem.